semanas, um debate meio inflamado tem tomado conta da internet. Afinal, será que as escolas deveriam propagar, divulgar e encorajar a leitura de clássicos brasileiros para adolescentes? Será que adolescentes de 14, 15, 17 anos deveriam ler autores como Clarice Lispector, Machado de Assis ou Guimarães Rosa? Esse não é um debate novo, tanto nas escolas quanto na internet, e cada lado da discussão tem seus próprios argumentos. De um lado, a leitura de textos muito difíceis e complexos poderia desestimular a leitura para muitos jovens. Por outro lado, é a leitura dos clássicos que dá embasamento para inúmeros pensamentos complexos, para conhecimento da literatura brasileira e muito mais. Mas eu quero trazer um ponto bem booklender para essa discussão, que é: por que a gente não começa a falar sobre os clássicos nacionais como obras de ficção científica e fantasia? Por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas é uma narrativa contada por um defunto. É uma história que brinca com o sobrenatural e a magia de poder contar histórias mesmo depois de morto. Machado de Assis era um assíduo leitor de histórias sobrenaturais, histórias misteriosas, e escreveu inúmeros contos com esse olhar. Além disso, algumas obras que são consideradas clássicas da ficção científica, como Frankenstein, da Mary Shelley, Drácula, do Bram Stoker, ou até mesmo qualquer obra do Júlio Verne, não são lá tão fáceis de se aproximar, e mesmo assim são consideradas literatura para jovens. Além disso, as distâncias que a gente cria entre obras, gêneros literários e formas de pensar não fazem sentido para os autores. Guimarães Rosa, por exemplo, era muito fã de ficção científica, era apaixonado pelo gênero, a ponto de ler muitas coisas que eram publicadas lá fora antes que elas chegassem no Brasil. Ele se divertia tanto com histórias de alienígenas que ele acabou escrevendo Um Moço Muito Branco, um conto sobre, digamos, um visitante alienígena que cai no meio de Minas Gerais. Muita gente não faz essa leitura originalmente de Um Moço Muito Branco. Muita gente pensa que ele é um anjo ou um visitante de um mundo sobrenatural. Mas o Guimarães Rosa cria todo o contexto possível para que a gente consiga ler essa narrativa como se fosse uma história de alienígena. E quanto mais contexto, mais educação e mais conhecimento a gente tiver sobre essas narrativas, mais a gente consegue costurar esses caminhos e se divertir muito lendo mesmo livros difíceis. Esse Booklander acabou sendo um pouquinho diferente dos demais, mas como é um tema que estava muito inflamado na internet, acho que é legal a gente se aproximar disso do nosso viés de fantasia e ficção científica. Até porque os clássicos da fantasia e ficção científica também são livros imortalizados, considerados grandiosos e que transformaram mesmo a forma como a gente enxerga esses gêneros. Então eu queria saber de você, qual que é o seu clássico de ficção científica e de fantasia favorito? Deixa aqui nos comentários pra gente. Espero que você tenha muitos livros bons para ler agora nesse ano de 2021 e, como sempre, uma boa leitura.